o grau de intimidade, né? Essa relação pouco usual entre um empresário e um presidente da República chamou a atenção de todo mundo. Vamos falar com a Miriam Leitão. A Miriam está acompanhando tudo lá de Brasília, está no olho do furacão, né? Miriam, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Miriam. Nessa hora, Miriam, o silêncio do presidente Temer tem um significado especial forte? É exatamente a intimidade que você falou, é importante, e o silêncio, ou seja, o que ele não falou. O presidente Temer se prende a detalhes. Ele se defende dizendo que não mandou comprar o silêncio de Eduardo Cunha. Mas toda a conversa noturna no Jaburu é comprometedora. Nela, um investigado pela Justiça confessa crimes. Joesley Batista disse que tinha comprado um procurador, que estava tentando controlar 2 juízes, que trabalhava para tentar afastar outro procurador, que estava dando dinheiro para um réu da Lava Jato. A única conclusão boa dessa conversa era o presidente Temer ter chamado o Ministério Público e comunicado os crimes sobre os quais foi informado. É isso que manda a lei, para qualquer cidadão. Mas a conversa não teve só isso. Joesley tentou influir em órgãos reguladores que têm poder sobre o mercado corporativo e de ações. O CAD e a CVM tomam decisões que são importantíssimas para uma empresa deste tamanho. É absolutamente impróprio. Recebe orientação do presidente para ser mais duro com o ministro da Fazenda. Joesley conta que pediu ao ministro Henrique Meirelles mudança na Receita Federal. Uma interferência no próprio governo Temer que, felizmente, o ministro não seguiu. A propósito, o ministro a quem ele chama de Henrique foi presidente da holding da JIF por 4 anos. Temer, na sua fala, disse que sabe o que fez. Mas essa conversa mostra também o que ele não fez. A omissão é grave o suficiente. E Temer deu anuência em várias partes dessa conversa. Para completar, eles se encontraram na casa do presidente, como já foi dito aqui, depois das 10 da noite e combinaram outros encontros furtivos e noturnos. Joesley disse que funcionava para ele essas idas ao Jaburu às 10h30 da noite. Isso aí é o outro absurdo, né, Ana e Chico? E falando em absurdo, Miriam, temos que ficar atentos também, porque a JBS, como a gente está vendo, se favoreceu muito ao longo desses anos, desse bom relacionamento, digamos assim, com políticos, e agora parece que está querendo um tratamento privilegiado também no acordo de leniência, que é a tal da delação premiada para empresas. Importante você perguntar isso, Ana, porque a informação que eu obtive agora de manhã é de que na negociação para o acordo de leniência com o Ministério Público, o empresário Joesley Batista está tentando reduzir o valor da multa que a empresa tem que pagar. Ele argumenta que a empresa sempre foi grande, a maior da América Latina, antes de começar o esquema de corrupção. Não é verdade. O JBS foi mesmo um caso de sucesso, mas cresceu devagar ao longo das décadas. O salto, que multiplicou por 17 vezes seu patrimônio e melhorou assim, de forma extraordinária todos os indicadores e a levou a ser a maior produtora de proteína animal do mundo, foi nos governos Lula e Dilma. Para se ter uma ideia, a primeira empresa que comprou no exterior foi na Argentina em 2004. Daí para diante, comprou uma série de empresas em vários países, principalmente nos Estados Unidos. Sempre com o dinheiro farto e barato do BNDES, que defendia a ideia de escolher empresas, os campeões nacionais, e se tornou maior lá fora do que aqui dentro. Isso sem falar na suspeita de que tenha lucrado no mercado de câmbio. Está aí nos jornais, teria comprado o dólar e vendido parte de ações antes da delação. Não basta o grupo e os empresários Joesley e Wesley pedirem desculpas. Aliás, nesse pedido de desculpas, eles dizem que só foram corruptos no Brasil. Eles precisam pagar o que devem à justiça. Ana e Chico. E ainda lucraram com essa história do dólar ontem, né, Miriam? Obrigada, viu? Porque tem notícia de agora de manhã do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Ele estava em Nova York e agora há pouco chegou ao aeroporto de Guarulhos. Vamos então ao vivo para lá saber as informações com a Jaqueline Brasil. Oi, Jaqueline, bom dia. E o deputado vai ter que se defender dessas acusações que a gente viu aí, né, de ter recebido propina do dono da JBS. Vai sim. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. O voo previsto saindo de Nova York, previsto para chegar aqui às 6h25 da manhã, foi o que aconteceu aqui no aeroporto de Guarulhos, mas o deputado demorou muito para sair aqui na porta de desembarque. Mais ou menos 1 hora depois, por volta das 7h35, é que ele passou por aqui. Antes da chegada do deputado Rodrigo Rocha Loures, eu conversei com o advogado dele. O advogado disse que não vai conversar com a imprensa até que tenha em mãos todo o material divulgado na delação da
JBS. A gente tem imagens, inclusive, no momento em que o deputado saía, nós fomos atrás dele, cheguei a fazer algumas perguntas, mas ele não quis fazer nenhuma declaração. No momento em que ele foi para um táxi branco, muitas pessoas estavam do lado de fora, hostilizaram o deputado e ele saiu, não sabemos para onde ele foi, se vai para Brasília, se vai para Curitiba ou se continua aqui. O deputado Rodrigo Rocha Lourdes é deputado e é um homem de confiança do presidente Michel Temer e durante todo o material já divulgado na delação da JBS, ele foi flagrado em imagens recebendo uma mala com dinheiro. Chico, Ana. Obrigado, Jaqueline. Bom, e com a nomeação do deputado Serralho, Osmar Serralho, para o Ministério da Justiça, o deputado Rocha Lourdes, que era suplente, então ganhou o cargo de deputado, ele que opera para o presidente, e ganhou também foro privilegiado, caso tenha alguma encrenca, que é o que a gente está vendo agora. Vamos lá, pessoal. Chega mais aí, ó. Inclusive, eu vou adiantando já aqui que a Polícia Federal apreendeu o passaporte do deputado afastado Rodrigo Rocha Lourdes, do PMDB do Paraná. Ele foi abordado pelos agentes assim que desembarcou no aeroporto de Guarulhos, vindo de Nova York. Rodrigo Lourdes, como já dissemos aqui, ele não falou sobre as acusações de ter recebido propina do dono da JBS. Bom final de semana a todos. Depois dessa semana bem cheia aí, vocês vão deixar eu dormir até acordar, né? Olha, que é o que qualquer todos coisa grave queremos. aí, liga. Qualquer coisa grave pode chamar. Vamos lá. Bom fim de semana. E os ministros que fazem articulação com o Congresso já enfrentam dificuldade. 4 partidos retiraram apoio ao governo. Falei agora há pouco, né, que uma das hipóteses para o presidente Michel Temer é enfrentar um processo de impeachment. E, Fábio, já foram apresentados 8 pedidos de impeachment contra Michel Temer. Ana, o clima na Câmara e no Senado não é dos melhores para o governo, não, viu? E o Congresso passou a quinta-feira parado. As reformas foram colocadas de lado. Deputados e senadores se concentraram nas articulações políticas. E se, por um lado, o Temer estava certo de que os áudios não eram tão graves, entre os parlamentares, o presidente perdeu apoio. Os presidentes da Câmara e do Senado, que estão em Brasília, sequer botaram os pés no Congresso. Nada foi votado. Não há clima. Diante de um quadro como esse, você não tem nenhuma condição de colocar nenhum outro tema em debate na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, do PPS, divulgou uma nota. Afirmou que não há espaço para avançar com a reforma. É hora de arrumar a casa, esclarecer fatos obscuros, responder com verdade a todas as dúvidas, punindo quem quer que seja. A reforma trabalhista, que o governo conseguiu aprovar na Câmara depois de muita negociação, vai no mesmo passo. O relator, senador Ricardo Ferraço, do PSDB, afirmou que a crise institucional é devastadora, que é preciso priorizar a solução e anunciou que o calendário de discussões da reforma trabalhista está suspenso. Se depender da vontade dos partidos da oposição, nenhuma votação acontece até que Michel Temer deixe a presidência. Vamos parar o Congresso. Eles prometeram, quando o Temer assumiu há um ano, trazer a estabilidade política e fizeram exatamente o inverso. Se os plenários estavam vazios, alguns gabinetes ficaram pequenos. Foi reunião atrás de reunião. Partidos discutiam o que fazer depois das delações. O PSDB, principal aliado do governo Temer, reuniu as bancadas na Câmara e no Senado. Com a licença de Aécio Neves da presidência do partido, quem assumiu foi o senador Tasso Gereissati. Os tucanos continuam na base. PMDB, PTB, PP e PR divulgaram notas de apoio a Michel Temer. Querem que as denúncias sejam apuradas, defendem as reformas e falam em crescimento econômico do país. Já a PSB, PTN, PHS e PPS retiraram o apoio ao governo. O que também repercutiu no Congresso foi o pronunciamento do presidente dizendo que não vai renunciar. A cada dia que Temer permanece à frente do país, sem condições mínimas de conduzi-lo, vai aprofundar a crise econômica e a instabilidade política no país. Uma fala altiva de um homem até indignado, por ter sido vítima, digamos, de uma cilada, de uma armação, mas que tem convicção da sua inocência. Já foram protocolados 8 pedidos de impeachment de Temer, um deles apresentado por 6 partidos de oposição. O Senado foi notificado ontem mesmo, oficialmente, da decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou Aécio Neves das funções de senador. Até o fim do expediente, a Câmara não tinha sido notificada do afastamento do deputado Rocha Lourdes, do PMDB do Paraná. Ana, Chico.
É muita coisa ao mesmo tempo, né, Fábio? Muita coisa ao mesmo tempo, né, Fábio? Agora, já o senador tucano, Aécio Neves, além de afastado das votações, ele também deixou o comando do PSDB, que era o presidente nacional. A defesa de Aécio alegou que os 2 milhões que ele pediu a Joesley Batista eram um empréstimo de um amigo. Mas é estranho, né? Você pede 2 milhões de empréstimo e recebia assim, mala de dinheiro e passando em 3 restaurantes para pegar um dinheiro de um empréstimo. Bom, é estranho, mas vamos ver como é que se explica isso, né? Ele também, Fábio, além disso, ele também foi gravado numa conversa com o dono da JBS sobre tentativas de barrar a Lava Jato e inocentar o crime de Caixa 2 no Congresso. Fora impropérios que falou sobre o ministro da Justiça e tudo mais. Tem muita coisa que a gente precisa ir digerindo aos poucos, entendendo que história é essa. Tudo isso está na gravação, viu, Chico? Aécio Neves é investigado em 7 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. 2 são desdobramentos da Lava Jato e 5 abertos a partir das delações da Odebrecht. Aécio Neves recebeu visita até tarde, políticos e o advogado. Foi assim desde cedo. Essa rápida imagem na porta de casa foi a única do dia. Desde ontem, ele está proibido de exercer qualquer atividade parlamentar, por ordem do ministro do Supremo, Edson Fachin. O ministro só não autorizou o pedido de prisão feito pelo Procurador-Geral da República. Aécio também se licenciou da presidência do PSDB, depois de muitas conversas e pressões de tucanos. Na operação de ontem, policiais levaram da casa do senador em Brasília computadores, celulares e alguns documentos. Segundo a delação dos executivos da JBS, o senador Aécio Neves pediu 2 milhões de reais a um dos donos da empresa, Joesley Batista, que gravou a conversa no fim de março. O advogado de Aécio Neves confirmou que teve sim o pedido dos 2 milhões, mas disse que foi um empréstimo para custear a defesa de Aécio na Lava Jato. Aécio Neves é hoje investigado em 7 inquéritos no Supremo. Questionado por que Aécio não recorreu a um banco... Todos nós pedimos empréstimos, afinal de contas, e banco você sabe muito bem que nem sempre os juros são aceitáveis, né? Então, a gente tem a oportunidade de ter um amigo que pode ajudar, pede ajuda. Foi o que aconteceu. E o amigo é que ditou, e veja, o amigo que já estava sendo monitorado pela Polícia Federal, é que ditou a forma como as coisas correriam. Segundo investigadores, o dinheiro não era para pagar advogado. Foi entregue para um primo do senador que repassou o dinheiro para o secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Em nota, Aécio disse que, a partir de agora, a prioridade dele será preparar a defesa e provar o absurdo das acusações e o equívoco das medidas. E diz que a verdade prevalecerá e a correção dos atos dele e dos familiares será reconhecida. Em outros trechos da conversa, gravada por Joesley Batista, Aécio mostra interesse em aprovar uma proposta no Congresso para anistiar o Caixa 2. Ele cita nominalmente Eunício Oliveira, o presidente do Senado, e Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Aécio disse: nós temos 2 caras frágeis, aí fala um palavrão, nessa história. É o Eunício e o Rodrigo. O Rodrigo especialmente também. Tinha que dar uma apertada nele, que nós estamos vendo o texto na terça-feira. Joesley pergunta, texto do quê? E Aécio responde, não, são 2 coisas. Primeiro, cortar o para trás de quem doa e de quem recebeu. Joesley concorda, e de quem recebeu. E Aécio conclui, tudo, acabar com tudo, esses crimes de falsidade ideológica. Aécio também critica a indicação de Osmar Serraglio, deputado do PMDB, que assumiu o Ministério da Justiça em fevereiro e mostra preocupação com o rumo da Lava Jato. Aécio disse, o ministro é fala um palavrão, que não dá um alô, peba. Mais adiante, Aécio fala de Temer. Ele errou de novo de nomear fala outro palavrão. E continua, porque aí mexia na Polícia Federal. O que vai acontecer agora? Vai vir inquérito de diz um palavrão, de gente, fala outro palavrão. Eles são mais um palavrão, que eles não têm o cara que vai distribuir os inquéritos para o delegado. Rede e PSOL entraram com pedido de cassação de mandato do senador. Casos de perda de mandato são tratados no Conselho de Ética do Senado, que não está instalado.
Ontem, na esvaziada sessão do plenário, alguns senadores cobraram o funcionamento do Conselho. Faltam indicações de partidos para os integrantes. E no pedido que fez ao Supremo para o cumprimento dos mandados de busca e apreensão cumpridos ontem, o Procurador-Geral da República diz que as provas revelam que alguns políticos continuam a usar a estrutura partidária e o cargo para cometer crimes em prejuízo do Estado e da sociedade. Janot disse que o caso revela perplexidade, pois os fatos ocorreram apesar e durante as investigações de delitos graves praticados através de autênticas organizações criminosas enraizadas no poder público, envolvendo algumas das mais altas autoridades do país. Para o Ministério Público Federal, os fatos em apuração podem caracterizar crimes como corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Ana, Chico. E o Supremo Tribunal Federal autorizou a investigação do presidente Michel Temer. Mesmo diante da gravidade das denúncias, Fábio, Temer alega que achou que Joesley estava só contando vantagem. E Temer descarta a hipótese de renunciar, né? É isso, Chico. Ele, pelo menos, foi o que ele disse no pronunciamento de ontem, né? Michel Temer disse que o governo dele viveu o melhor e o pior momento esta semana. E destacou também o retorno do crescimento da economia. O pronunciamento do presidente Michel Temer foi no meio da tarde, antes da liberação dos áudios com as gravações da conversa que ele teve com o empresário Joesley Batista. O presidente afirmou que as acusações do dono da JBS poderiam interromper um bom momento do governo. O meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente, trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. O presidente reconheceu que ouviu o relato do empresário, mas disse que na conversa, Joesley revelou apenas que auxiliava a família do ex-deputado Eduardo Cunha e afirmou que não pediu que isso fosse feito. Repito e ressalto. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal já tinha confirmado que abriu inquérito para investigar o presidente. Temer disse que nessa investigação vai demonstrar que não teve envolvimento com os fatos. E, por fim, desmentiu as especulações de que iria renunciar ao cargo. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. O presidente terminou o pronunciamento e voltou para o gabinete, onde passou o dia todo conversando com assessores, deputados, senadores e 14 ministros. A agenda oficial do dia já tinha sido cancelada bem cedo. Na pauta das reuniões, um único assunto: como reagir às acusações feitas na delação dos dirigentes da JBS. Os governistas estavam muito apreensivos, aguardando a liberação dos áudios, as gravações que até então só tinham sido descritas em relatos da imprensa. Mas aí veio a primeira baixa. O ministro da Cultura, Roberto Freire, do PPS, foi ao Palácio e se demitiu. Em nota, o presidente do partido anunciou que, devido à gravidade da denúncia, o PPS decidiu deixar o governo federal.
explicou que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que também é do partido, permanece na função pela relevância da área de segurança nesse momento de crise e indefinições. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, chegou a cogitar a possibilidade de sair do cargo. Os 4 ministros do PSDB se reuniram com o presidente no Palácio do Planalto, mas eles permanecem no governo, pelo menos por enquanto. Alguns assessores de Michel Temer se disseram aliviados com a divulgação das gravações. Eles consideram que elas não pioram a situação do presidente. Bom, essa foi a leitura da assessoria do presidente Michel Temer. Ana. Ok, Fábio, agora com essa abertura de inquérito no Supremo, o presidente Michel Temer passa a condição de investigado. Nessa fase agora, o que acontece é isso aqui, a Procuradoria-Geral da República vai ouvir depoimentos, vai colher provas e aí pode denunciar ou não o presidente. Se não tiver denúncia, Michel Temer segue no cargo. Se o Ministério Público denunciar, de qualquer forma, a Câmara precisa autorizar a abertura de processo e, para isso, são necessários 2/3 do plenário, ou seja, 342 votos. Se a Câmara rejeitar, o processo não é aberto, Temer segue no cargo. Se os deputados autorizarem, aí cabe ao Supremo Tribunal Federal aceitar ou não a denúncia. Vamos ao próximo passo, então. Se o STF aceitar, começa a fase de processo penal, em que Temer vira réu e aí é afastado do cargo por 180 dias. Nesse período aqui, o Supremo, então, vai ter que ouvir testemunhas, juntar provas e ouvir o próprio Temer. Depois, o Supremo se reúne para fazer o julgamento, para decidir se absolve ou não. A condenação depende do voto de 6 dos 11 ministros. Eles, então, que vão decidir o que vai ser feito em caso de condenação, qual é a pena a ser cumprida, além do afastamento em definitivo do cargo. É bom lembrar que, além dessa possibilidade que eu mostrei aqui, há outras. O presidente Temer também pode ter o mandato cassado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento da chapa Dilma Temer vai ser retomado no dia 6 de junho. Ou ainda ele pode ser alvo de um processo de impeachment no Congresso.